Há algo que nunca te contaram sobre a rejeição de Jesus. Algo profundo, escondido entre as linhas do Antigo Testamento. Milhares de judeus viram milagres com os próprios olhos e ainda assim viraram o rosto. Mas, e se o motivo não for o que sempre disseram? Neste vídeo, vamos revelar a razão espiritual que mudou a história da salvação e que ainda ecoa nos corações até hoje. Você está prestes a entender por que o Messias foi rejeitado e o que isso revela sobre o plano eterno de Deus. Jesus caminhava entre os homens e muitos nem perceberam quem estava diante deles. Ele tocava cegos que voltavam a ver, falava a mortos que se levantavam e suas palavras tinham o peso do céu. Mas mesmo assim, os fariseus o observavam com suspeita. Os milagres aconteciam aos olhos de todos, mas muitos preferiram fechar os olhos do coração. Como explicar tamanha rejeição? Aquilo não era apenas incredulidade. Era uma cegueira espiritual alimentada por orgulho. As curas operadas por ele não eram simples atos de compaixão. Eram sinais do reino de Deus rompendo a história. Um leproso restaurado, uma mulher com fluxo de sangue curada com um simples toque. Cada milagre cumpria promessas feitas em Isaías, no Antigo Testamento. Mas os líderes religiosos, guardiões da sinagoga e do templo, temiam perder o controle sobre o povo. Ali estava o Messias, mas não como eles esperavam. Isso os escandalizava. A expectativa era por um guerreiro que libertasse Israel da opressão romana. Mas Jesus falava de perdão de pecados, de um reino invisível, de mansidão e cruz. Ele entrava em casas de pecadores, conversava com samaritanos, tocava em impuros. Para os fariseus, aquilo era blasfêmia. Como o Messias poderia violar tantas tradições? Como poderia desafiar os sábios de Israel com tanta ousadia? Eles viram os milagres, mas desprezaram o milagreiro. Um exemplo emblemático está em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Muitos creram, mas os principais sacerdotes começaram a conspirar. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. João 11:48. O problema nunca foi a falta de sinais, mas a dureza de corações que preferiram manter suas posições religiosas do que se render ao verdadeiro Messias. Quantas vezes isso ainda se repete hoje? Jesus confrontava sim, mas sempre com graça. Quando curava no sábado, fazia isso para mostrar que a misericórdia está acima das regras. Quando perdoava pecados, revelava sua autoridade divina, chocando os judeus que viam isso como uma quebra do Shema, a declaração monoteísta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronomio 6:4. Eles não entendiam. Ali estava o próprio Deus, encarnado. E mesmo com sinais incontestáveis, como a multiplicação dos pães, os paralíticos andando, a tempestade acalmada, muitos preferiram acusá-lo de agir por Belzebu. Essa rejeição não era apenas teológica, era espiritual. Era a resistência de um sistema que não suportava a luz. E isso se manifestou na lapidação de Estevão, na perseguição aos apóstolos, na negação dos próprios gentios que começavam a crer. Talvez você também já tenha vivido algo assim. Um milagre diante dos olhos, mas ninguém acredita. Uma cura inexplicável, mas os líderes duvidam. Um sonho profético e só o silêncio como resposta. O que aconteceu com Jesus continua a acontecer com quem o segue. Os milagres não foram suficientes para todos, porque não é só o milagre que convence. É o coração que precisa estar preparado, e se o coração está fechado, nenhuma ressurreição o abre. Mas essa história não termina aqui, porque havia um equívoco profundo que dividia as esperanças messiânicas, uma confusão entre dois momentos proféticos. E é aí que a segunda chave espiritual se revela. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso.
Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Eles esperavam um guerreiro montado em um cavalo, mas veio um carpinteiro montado em um jumentinho. Israel ansiava pela espada e recebeu um cordeiro. A confusão sobre o Messias não foi por falta de profecias, mas por uma leitura parcial delas. O Antigo Testamento falava de um libertador glorioso, sim, mas também falava de um servo sofredor, rejeitado, moído por nossas transgressões. O problema é que poucos queriam ver essa parte. Jesus sabia disso. Por isso, chorou sobre Jerusalém. Se tu soubesses, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz. Lec 19:42. O povo esperava ser liberto do Império Romano, mas ele veio libertar da escravidão do pecado. A expectativa era por um rei que expulsasse César, mas veio o rei que nos reconcilia com o Pai. Eles buscavam libertação externa. Jesus oferecia transformação interna. Essa confusão ainda ecoa hoje. Muitos querem um Jesus que resolva seus problemas terrenos, mas ignoram o chamado à cruz. Foi assim naquela época. Os judeus queriam um Messias que restaurasse Israel, mas ele veio instaurar o reino de Deus que começa no coração. Não era falta de sinais, era falta de compreensão espiritual. Como entender que o Messias viria 2 vezes? Uma para salvar, outra para julgar. As Escrituras estavam ali. Zacarias 9 falava do rei humilde montado num jumento. Isaías 53 descrevia o servo que não abriu a boca diante dos que o matavam. Mas muitos preferiram as promessas de glória e deixaram de lado as que falavam de sofrimento. Não entendiam que o trono passava primeiro pelo Gólgota, que antes da coroa de ouro viria a coroa de espinhos. Jesus veio para cumprir a aliança, selar com sangue o novo pacto, mas não era o que esperavam. O templo ainda estava de pé. A opressão romana seguia. Os apóstolos, até o último instante, ainda perguntavam: é agora que restaurarás o reino a Israel? Atos 1:6. Eles ainda não entendiam que a segunda vinda trará essa restauração. Mas a primeira era para conquistar corações. Talvez essa mesma confusão esteja no teu coração. Você ora por uma solução política, por uma mudança imediata, por justiça visível, mas Deus está trabalhando nas raízes invisíveis da tua alma. A vinda do Messias não é só sobre o que ele faz fora, mas sobre o que ele transforma dentro. E quem não entende isso, rejeita o cordeiro esperando pelo leão. E quando o leão vier, já será tarde para aceitá-lo como cordeiro. E aqui se abre um novo mistério. Porque muitas das profecias que se cumpriram na vida de Jesus foram ignoradas por causa de interpretações erradas. E é isso que vamos desvendar agora. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. As profecias estavam ali, desenhadas com palavras ancestrais, mas foram vistas com olhos turvos. Isaías falou de um servo rejeitado. Zacarias anunciou um rei humilde entrando em Jerusalém. Miqueias profetizou o nascimento em Belém. E ainda assim, muitos esperavam outro. Eles queriam o guerreiro, o rei glorioso, o que viria com espada de juízo, mas ignoraram o cordeiro que viria primeiro, silencioso, para ser sacrificado. A chave da confusão estava no tempo. O Antigo Testamento trazia visões intercaladas, sofrimento e glória, rejeição e exaltação. Os profetas viam os 2 montes proféticos, mas o vale entre eles, os séculos entre a primeira e a segunda vinda, não lhes era claramente revelado. Como quem vê 2 luzes distantes numa noite de neblina e pensa que são uma só. Foi assim com os judeus. Misturaram as 2 vindas em uma só expectativa. Essa leitura apressada produziu decepção. Muitos esperavam que o Messias restaurasse imediatamente o trono de Davi. Mas Jesus falava de bem-aventurados pobres, de perseguição, de cruz.
e as palavras do Messias cortavam como espada. Diziam que era blasfêmia, mas ele cumpria as promessas, só que de forma mais profunda e inesperada. Ele não veio apenas para Israel. Ele veio por Israel, pelos gentios, pelo mundo inteiro. A confusão não era apenas doutrinária, era emocional. A nação sofria sob a opressão romana. Esperavam vingança, mas Jesus pregava o perdão de pecados. Enquanto muitos sonhavam com o fogo do juízo, ele trazia a água do batismo. E assim, as profecias que falavam de libertação espiritual, como Isaías 61, foram esquecidas. Apenas as de domínio e justiça visível foram abraçadas. O resto foi descartado. E o mais impressionante, Jesus mesmo leu Isaías na sinagoga, proclamando que aquela profecia se cumpria hoje, mas parou de ler antes de chegar à parte do dia da vingança de nosso Deus. Ele sabia. A primeira vinda era o tempo da graça, não do juízo. Mas quem estava ouvindo queria a vingança, e por isso não aceitaram a mensagem. Ainda hoje muitos leem a Bíblia assim, escolhendo promessas que brilham, ignorando as que chamam ao arrependimento. Esperam a glória, mas fogem da lapidação. Querem o Messias conquistador, mas rejeitam o servo sofredor. E assim repetem o erro dos fariseus. Interpretam profecias com lentes humanas, sem o espírito de revelação. O Novo Testamento revela que tudo foi cumprido com exatidão. Os milagres, as curas, a ressurreição, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Mas quem não vê com olhos de fé, tropeça nas Escrituras. E aqui está a tragédia. O Messias estava diante deles, e não o reconheceram. Isso nos leva ao ponto mais sensível desta história. Quando o Verbo se fez carne e foi acusado de blasfêmia. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jó 8:58, o silêncio virou escândalo. Os fariseus rasgaram as vestes do Espírito, não por falta de entendimento, mas por excesso de orgulho. Aquela frase ecoava o nome sagrado revelado a Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Ex 3:14. Para eles era inadmissível. Para Jesus era a verdade eterna rompendo o tempo. Mas a verdade dói quando expõe a cegueira. A fé judaica estava profundamente enraizada no Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. DT 6:4. Por isso, qualquer homem que afirmasse ser divino era visto como blasfemo. Mas Jesus não apenas falava com autoridade. Ele perdoava pecados, recebia adoração e dizia que o Pai e ele eram um. Era mais que um profeta, era o cumprimento da aliança, e isso os escandalizava. As acusações vinham rápidas, como pedras prestes a voar. Ele blasfema, ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. Mace 2:7. Mas Jesus conhecia seus pensamentos. Sabia que o problema não era a falta de provas, mas o coração endurecido. Quando curava um paralítico e dizia, teus pecados estão perdoados, estava revelando que o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, tudo aquilo encontrava cumprimento nele. E isso derrubava o sistema. E derrubar o sistema custa caro. Os líderes religiosos viam seu poder ameaçado. Eles se apoiavam em tradições, em interpretações, em rituais. Mas Jesus falava direto ao Espírito, rasgava véus invisíveis, e por isso conspiraram contra ele. Preferiram um império romano opressor a reconhecer a divindade do Messias. O templo gritava santo, mas rejeitava o santo dos santos. Há algo profundamente humano nessa reação. Muitas vezes, o que mais nos ofende é o que mais revela quem somos. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E João 10:30. E isso não era linguagem simbólica, era declaração divina. Por isso pegaram pedras. Não suportavam a ideia de que o Deus invisível pudesse ter se tornado visível e rejeitado por suas próprias mãos. Essa acusação não cessou.
Ela continua ecoando em corações que rejeitam o senhorio de Cristo. Ainda hoje há quem aceite Jesus como mestre, como exemplo, mas se recuse a chamá-lo de Deus. E isso é mais do que teologia. É uma luta espiritual. Porque se ele é Deus, então tudo muda. Então não há outro nome, outro caminho, outro templo. E é justamente isso que Jesus veio mostrar, que o verdadeiro templo já não era de pedras, mas o próprio corpo que seria destruído e ressuscitado ao terceiro dia. Essa afirmação selou sua sentença, mas também revelou um novo começo, porque ao desafiar as tradições, ele estava abrindo o caminho para algo muito maior. Jesus não veio apenas curar corpos, ele veio libertar mentes. Por isso, suas palavras pareciam afiadas como uma espada de 2 gumes. Ele tocava nos intocáveis, comia com pecadores, quebrava protocolos e confrontava tradições que haviam se tornado mais importantes que a compaixão. Quando os discípulos comeram espigas no sábado, os fariseus protestaram. Mas ele respondeu: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Domítilio 12:8. Essa declaração não era só um desafio, era uma revelação. Ele estava dizendo que as leis, os rituais, as práticas externas, todas elas apontavam para ele. E agora que o Messias estava entre eles, as sombras precisavam dar lugar à luz. Mas os líderes religiosos estavam mais preocupados com o cumprimento da forma do que com a essência. E assim, rejeitaram a graça que se manifestava diante dos seus olhos. Um exemplo claro foi a cura do homem da mão ressequida, também em dia de sábado. Eles não se alegraram com o milagre, se indignaram com a quebra da tradição. O templo havia se tornado um sistema rígido, onde a vida valia menos que a lei. Jesus enxergava isso, e por isso dizia: misericórdia quero, e não sacrifício. Os 6:6. Ele não estava anulando a lei, estava revelando seu verdadeiro espírito. As tradições de lavagem cerimonial, jejum e sacrifícios se haviam tornado muros ao invés de pontes. Mas Jesus quebrava esses muros com atos simples e profundos. Tocava leprosos, deixava-se ungir por mulheres consideradas imundas e perdoava pecados sem pedir oferendas. Isso escandalizava. Era como se ele estivesse desmontando, peça por peça, o que havia sido erguido por séculos. Mas a verdade é que ele estava restaurando, não destruindo. Ele questionava os fariseus com sabedoria e graça. Por que invalidais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Deuteronômio 15:6. Sua autoridade não vinha de escolas rabínicas, mas do trono eterno. E isso era insuportável para quem se via como guardião da fé. Porque quanto mais ele falava, mais o povo o seguia. Porque ele falava com verdade e vida, não com regras mortas. Esse confronto com as tradições religiosas é atual. Quantos ainda hoje preferem regras à revelação, rituais à rendição, estrutura à essência? Jesus continua chamando seus filhos a romper com o que é externo e a voltar ao que é vivo. Ele não veio criar uma nova religião, veio abrir o caminho para uma nova aliança. E como toda aliança verdadeira, essa exige o coração, exige entrega. Mas o coração de muitos, mesmo diante de tantos milagres, permanecia endurecido. Como pedra que resiste à chuva, resistiam ao Espírito. E é sobre isso que o próximo sopro divino vai nos revelar. O coração humano pode ser mais duro que o deserto. E foi nesse terreno seco que Jesus semeou palavras de vida, mas encontrou espinhos e pedras. Mesmo curando, mesmo ressuscitando, mesmo amando, foi rejeitado. Os líderes religiosos viram Lázaro sair do túmulo, mas não se renderam, tramaram sua morte. João 11:53. A incredulidade não era por falta de provas, era por excesso de orgulho. Não queriam um Messias que expusesse sua hipocrisia.
Jesus tocava leprosos, libertava endemoniados, devolvia filhos às mães. Mas os olhos que não querem ver sempre acharão desculpas. Diziam que ele agia por Belzebu, que era um enganador, um herege. O Messias diante deles era uma ameaça. E por isso, mesmo diante da ressurreição de mortos, preferiram tramar sua crucificação. Não queriam perder o controle. O templo havia se tornado um trono, e Jesus ameaçava derrubá-lo. Essa dureza de coração foi profetizada por Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Is 29:13. E Jesus repetiu essas palavras, olhando nos olhos dos que o odiavam, porque a maior cegueira não é a dos olhos, é a da alma. Aqueles que estudavam as Escrituras noite e dia não reconheceram o Verbo vivo, preferiram as sombras às luzes. O coração endurecido não nasce da ignorância, mas da resistência à verdade. Os fariseus sabiam quem ele era. Nicodemos, um deles, confessou: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2. Mas o medo de perder posição, o desejo de agradar homens, pesaram mais que a fé. Quantos hoje vivem o mesmo dilema? E essa conspiração não foi impulsiva, foi deliberada. Eles calcularam, procuraram testemunhas falsas, compraram um traidor e pagaram para espalhar a mentira da fraude da ressurreição. Não bastava matar o corpo, queriam matar a mensagem, mas não sabiam que ao perfurar a carne do Messias, estavam abrindo o caminho da salvação para todo aquele que crê. A dureza de coração não termina com a rejeição, ela progride para a perseguição. E por isso, os apóstolos seriam presos, lapidados, açoitados, porque a verdade liberta, mas antes incomoda. E quanto mais o Espírito se manifestava, mais os religiosos endureciam. Era como o Egito diante das pragas, o coração de Faraó. Agora habitava nos sacerdotes de Jerusalém, e mesmo assim, Jesus os amou. Mesmo assim, orou por eles na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Leque 23:34. Essa oração ainda ecoa, porque mesmo entre os que endurecem, há sempre uma possibilidade de quebrantamento, e foi isso que o apóstolo Paulo descobriu. Porque da rejeição dos judeus, Deus escreveu uma nova página para os gentios. Quando Israel rejeitou o Messias, muitos pensaram que o plano de Deus havia falhado, mas o que parecia ser uma ruptura era, na verdade, uma revelação divina se expandindo. A salvação que começou com os judeus foi oferecida também aos gentios. E assim, o que era promessa exclusiva tornou-se convite universal. Paulo, escolhido como apóstolo dos gentios, proclamou com ousadia: a salvação veio primeiro para os judeus, mas também para os gentios. Rime 1:16. O amor de Deus ultrapassou barreiras religiosas, culturais e geográficas. Desde o início, o Antigo Testamento já apontava para essa inclusão. Isaías profetizou: também darei aos gentios a minha casa de oração e os aceitarei. Is 56:7. Mas era difícil para muitos judeus aceitarem que os incircuncisos, considerados impuros, pudessem fazer parte da aliança. A cruz, porém, aboliu essa separação. Em Cristo já não há judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos são um só. Gálatas 3:28. A salvação já não dependia de genealogia, mas de fé. Cornélio, o centurião romano, foi um dos primeiros gentios a experimentar essa verdade. Quando recebeu o Espírito Santo, mesmo sem ter sido circuncidado, Pedro declarou: pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? Atos 10:47. Aquilo foi um divisor de águas. O Evangelho não era mais restrito a Israel. Era agora a boa nova para todas as nações, conforme o desejo eterno de Deus. Paulo enfrentou duras críticas por levar essa mensagem aos gentios. Foi perseguido,
preso, caluniado, mas não recuou. Sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Foi para isso que fui designado, pregador, apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Teudim Temim 11. Cada cidade, cada sinagoga que o rejeitava, se tornava uma nova oportunidade para plantar a semente do reino em corações antes esquecidos. A cruz nivelou todos os povos, e o sangue de Jesus uniu aquilo que por séculos esteve dividido. Não há agora dois rebanhos, há um só pastor. E essa unidade não apaga as promessas feitas a Israel. Pelo contrário, as confirma. A entrada dos gentios no reino não anulou a eleição dos judeus. Apenas mostrou que Deus é fiel mesmo quando os homens falham. Por isso, Paulo adverte aos gentios: não te glories contra os ramos naturais. Se tu te gloriares, lembra-te de que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Irmãos 18. Somos enxertados pela graça, fomos inseridos na aliança por misericórdia, e isso exige de nós humildade, reverência e gratidão. Fomos alcançados não por mérito, mas por redenção. Hoje milhões ao redor do mundo confessam o nome de Jesus, judeus e gentios. Essa união mística forma o corpo de Cristo. Um povo lavado no sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito, chamado das trevas para a luz. A porta da salvação foi aberta, e ninguém está excluído, a não ser que escolha permanecer do lado de fora. Agora que você conhece a verdadeira razão por trás da rejeição de Jesus, olhe para dentro e pergunte: se o Messias viesse hoje, será que eu o reconheceria? O chamado ainda está ecoando para judeus, gentios, líderes, pecadores, para você. A salvação continua sendo um convite, mas a porta não ficará aberta para sempre. Se esse vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há mais verdades escondidas esperando por você, e Deus ainda tem algo a dizer. Você entendeu por que muitos rejeitaram o Messias. Mas e se te disserem que o verdadeiro conflito começa dentro de você? No próximo vídeo, descubra o segredo oculto por trás de corpo, alma e espírito, revelado nas Escrituras como nunca antes.